Sejam todos bem-vindos para mais um momento do nosso podcast, onde nós vamos procurar conversar com Kardec através do estudo do Livro dos Espíritos e que possamos nos permitir ter as mentes abertas a receber estes ensinamentos e refletir acerca deles e buscar trazê-los para a prática do nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Fique conosco, que assim seja. Seja. Então, vamos continuar. Para o nosso estudo de hoje, eu li um artigo também, além de estudar bastante o Livro dos Espíritos, eu li um artigo de Frederico Barbosa, que ele nos auxilia a entender de forma mais tranquila os ensinamentos dos Espíritos e de Kardec. Então, depois de se dedicar à compreensão do processo de formação dos mundos e dos seres vivos no geral, o Allan Kardec voltou sua atenção para o surgimento, o povoamento da Terra e para a diversidade das raças no nosso planeta. E aí, a partir das perguntas 50 e 51, que o Ayrton já apresentou no nosso episódio anterior. A explicação da origem das raças humanas na Terra, então, a explicação da origem das raças humanas aqui na Terra é um tema muito controvertido e com várias versões. Tem versões de índole material, de índole filosófica, as teorias evolucionistas e mesmo teorias puramente religiosas, fundadas na interpretação literal de textos bíblicos. E isso ocorre, muitas vezes, por falta de elementos concretos e registros históricos fidedignos que permitem ao homem descrever a sua ancestralidade. Como o Ayrton já nos apresentou, os espíritos da codificação deixam bem explicado na questão 50 do Livro dos Espíritos é que a raça humana não começou por um único homem e que Adão não foi o primeiro e nem o único a povoar a Terra. A bem da verdade, como nos esclarecem os Espíritos, Adão teria vivido mais ou menos cerca de 4.000 anos antes de Cristo, o que nos permite concluir que a referência a ele é feita de forma simbólica e alegórica, o que não o transforma no primeiro homem da Terra. Então, após recordar estas explicações, chegamos ao item diversidade das raças humanas, que também está no capítulo 3. E aí eu vou pedir para o Ayrton e o Eduardo colocarem ali o slide para a gente acompanhar a questão 52. Kardec pergunta: de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? E os espíritos nos esclarecem que vem do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí com 2 filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto à moral. Os espíritos da codificação nos esclarecem nessa questão que o meio em que viveu cada uma das raças, né, onde cada uma habitou, o clima que eles foram expostos, a vida que eles levaram, trouxeram essas diferenças físicas e morais. E aí seguimos na questão 53, e Kardec pergunta: o homem surgiu em muitos pontos do globo? Então, já que ele surgiu em épocas diferenciadas, né, foi só num lugar? E aí os espíritos nos esclarecem que, sim, o homem surgiu em vários pontos do globo e em várias épocas, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. E depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outra raça, novos tipos se formaram. Então, os espíritos nos oferecem explicações de que cada raça possuía as suas características, e a partir do momento em que foram se misturando, surgindo e se misturando, mais diferenças físicas e morais apareceram. Os homens
Então, não surgiram ao mesmo tempo. Foram surgindo em épocas várias. E na questão 53, tem uma ramificação, que é a pergunta, né, 53A, onde os espíritos nos esclarecem, então. A pergunta é: essas diferenças, então as diferenças que cada raça se constituiu em função do clima, dos hábitos, da vida, constituem, então, espécies distintas? E os espíritos nos colocam que não, certamente que não, pois todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Então, a gente entende que, por maiores diferenças físicas e morais que nós possuímos, todos somos da mesma família, pois nós fomos criados pelo mesmo Pai. Então, com a explicação do Livro dos Espíritos, nós recebemos a informação de que o homem surgiu em vários pontos do globo e em épocas variadas. E por esse fato, aliado às diversas condições climáticas de vida e de costumes, é que as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra. Contudo, mesmo com as diferenças existentes entre nós, né, entre os homens, nós somos uma mesma família. Ou seja, apesar da nossa diversidade de hábitos ou de graus de desenvolvimento físico e moral, de cultura, entre outros, ensinam os espíritos superiores, na pergunta 54, que nós somos a mesma família. Então, ali na 54, Kardec pergunta: pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Então, já que a gente não veio de um homem só, né, fisicamente falando, a gente não se considera mais irmão por causa disso? E os espíritos nos esclarecem que todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Assim, esse sentimento fraternal não se torna menos verdadeiro pelo fato de a espécie humana não ter procedido de apenas um indivíduo como Adão, por exemplo. E aí a gente entende que a espécie humana não proveio desse homem, e apesar das diferenças entre nós, seres humanos, as quais decorrem do clima, da vida, dos costumes, das épocas diferentes de surgimento, nós integramos uma grande família, pois somos filhos de um mesmo Pai, o qual nos criou em momentos distintos e segundo a sua vontade, como nós já estudamos antes. E essa realidade fica mais fácil de compreender quando a gente a analisa sob a ótica espiritual, pois quando o homem aqui aportou, não foi assim criado naquele instante, sendo, em verdade, resultado de um longo processo evolutivo. Então, nós, seres humanos, não, independente da época em que surgiu e em que lugar ele surgiu, ele não foi criado naquele momento. Porque o nosso processo evolutivo foi iniciado lá no reino mineral, que pode ter ocorrido tanto no planeta Terra como em outros orbes do universo. Assim, as diferenças existentes entre os seres humanos são aparentes, são apenas, né, físicas, e jamais devem ser motivo para a exclusão, para a discriminação ou para a desconsideração de quem quer que seja, pois integramos em essência uma mesma família e somos filhos de Deus, sendo marcados pela mesma essência e origem espiritual. E nós temos dois compositores goianos, sem querer puxar sardinha para minha terra, a Natiele Gonçalves e Eduardo Cunha, que eles fizeram a composição de uma música que se chama Somos Todos Irmãos, que nos apresenta, então, justamente esses conceitos que Allan Kardec trouxe em perguntas e os espíritos nos responderam, de que, independente do momento em que aqui surgimos, nós somos todos irmãos e o nosso objetivo aqui é a evolução. O Ayrton vai colocar a letra para vocês e eu vou colocar para vocês ouvirem aqui, para vocês acompanharem.
caridade é o caminho a seguir. Transforma o coração da mão que dá e a que recebe. Faz das trevas luz que ilumina, que aquece. Sei que é longo esse caminhar, mas passo a passo juntos chegaremos. Trabalhando firme, erguendo nossos irmãos com fé e amor no coração. Quero trabalhar, agradecer, vamos compartilhar. Quero amar, mais compreensão pra viver como uma família. Quero trabalhar, agradecer, vamos compartilhar. Quero amar, mais compreensão pra viver como uma família. Somos todos irmãos. As pedras do caminho não impedirão nosso fraquejar, tropeçar e ir ao chão. Pois sei que os meus amigos vão me levantar e unidos seguiremos nossa estrada continuar. Sei que é longo esse caminhar, mas passo a passo juntos chegaremos, seguindo firme e dando as mãos, com fé e amor no coração. Quero trabalhar, agradecer, vamos compartilhar. Quero amar, mais compreensão pra viver como uma família. Quero trabalhar, agradecer, vamos compartilhar. Quero amar, mais compreensão pra viver como uma família. Somos todos irmãos. Obrigada, Ayrton e Eduardo, pelo auxílio. Então, agora a gente abre para comentários, perguntas, sugestões. O grande aspecto dessa lição, né, Fernanda, é que a gente se preocupa tanto na diversidade de raça. Mas quando a gente fala em diversidade de raça, a gente está falando de diversidade de corpos, né? De matéria. Não há diferença, não há diversidade na criação dos espíritos, né? Todos nós somos exatamente iguais, né? O que difere é o instrumento que nós utilizamos para reencarnar. E aí a gente que bota tanta importância nisso, né? Que a gente vê tantas divisões e tantos preconceitos e tantas perseguições em relação a isso, a gente fica pensando, você vai reencarnar hora aqui e hora lá. Então é melhor todo mundo se tratar igual, porque você não sabe quando é que você vai estar do lado que você prefere, né? Não é do lado que é melhor, do lado que você prefere. Porque já já você vai ter que reencarnar na situação, na espécie que você não prefere. Então isso dá um sentido de igualdade que eu acho que ninguém oferece como o Espiritismo oferece. Obrigada pela contribuição, Ayrton. É isso mesmo, a gente
se acha muitas vezes superior por N motivos, mas superior a quê, né? Se a gente foi criado por Deus em determinados momentos, estamos seguindo, todo mundo seguindo o seu caminho, porque cada um sabe onde dói, sabe o que tem que melhorar, sabe como tem que seguir, né, os aprendizados que a gente já teve, e muitas vezes a gente ainda encontra situações de tanta discriminação, de tanto desrespeito com os nossos irmãos, porque aqui nós somos nada mais, nada menos do que irmãos, independente do grau de instrução ou da aparência. Então, isso aqui é para nos relembrar isso, com certeza. Essa questão da diversidade, né, das raças humanas, esse capítulo que o Kardec trouxe, como a Ayrton falou, é uma discussão que já permeava muito forte o século XIX, a época, né, do contexto histórico que ele vivia, e permeia até hoje essa situação de que a gente ainda, no século que a gente está, nós ainda enfrentamos essas incompreensões, né, exatamente isso. É uma preocupação com o corpo que habita e uma despreocupação com o espírito que lá deveria estar evoluindo. E o interessante é que, assim, ele explica sobre o surgimento, né, em vários pontos, e o fim, e o surgimento inicial é um só, é o único, os espíritos construídos de uma mesma frequência, ou seja, né, viemos da mesma base, em pontos diferentes do globo, né, com características diferentes, de acordo com o clima, de acordo com o tempo, e o fim também é o mesmo, porque o fim de todos os espíritos, na questão 54, o que fica ali muito presente, é que, na verdade, é a compreensão de que todos os espíritos têm um fim igual, que é a evolução espiritual. Então, independente do corpo, da raça, do local, o fim, assim como o início foi igual, o final também é igual, no sentido de que a proposta para todos os espíritos é a mesma, é a evolução de uma forma universal para todos. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, que era uma preocupação que Kardec tinha, e os espíritos deixaram muito claro isso. A questão 54. É muito mais importante nós nos preocuparmos com a evolução do espírito do que com as raças, esses corpos que são habitados, porque isso aí é uma situação provisória. E ele tinha essa preocupação lá e é tão atual ainda hoje. Joyce, tá anotando aí, quer compartilhar com a gente as anotações? Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não é bem específico aí sobre a raça, né, mas se aplica no mesmo sentido, né? Eu comentei a semana passada que o Emmanuel conta lá no livro A Caminho da Luz a questão das castas na Índia, onde existem castas mais privilegiadas e as menos privilegiadas. E que ele reporta que eles estão há muito tempo, né, desde que vieram de Capela, reencarnando todos naquele mesmo círculo vicioso, e aí, quando eles estão na posição melhor, eles acabam, vamos dizer assim, maltratando quem é de uma raça considerada inferior, e aí, na outra encarnação, por lei de causa e efeito, eles voltam e reencarnam na situação inferior. E eu fico pensando que a gente, por essa necessidade, esse pensamento egoísta que a gente tem de que alguém tem que ter privilégio, né? Que alguém tem que ser melhor, que alguém tem que gozar dos benefícios mais que os outros, né? Isso é muito egoísmo, mas a gente tem esse pensamento meio dentro de nós por causa de um instinto, né? Que é o instinto de sobrevivência, que a gente deixou ele adoecer e se transformar maior do que ele deveria, porque ele não é mais um instinto, agora ele é uma decisão pessoal de egoísmo nosso, de achar que os outros têm que estar prejudicados para a gente estar bem. Então, a gente também fica nisso em relação à diversidade da raça, né? As raças, elas procuram essa hegemonia
e estarem numa ascendência em relação às outras, né? E essa disputa constante que a gente vê agora, particularmente na pandemia, a gente vê tanto episódio assim, reportado nas mídias sociais, né, de pessoas que moram no país ofendendo, maltratando aqueles que são de outro país, como se eles não merecessem estar lá, né? Então, a gente fica pensando, meu Deus, esse pessoal vai ter que continuar nesse vínculo que estão os indianos, né? Assim como eles saíram exilados de Capela e continuaram aqui vivenciando o mesmo ciclo, talvez alguns de nós vão ser exilados para um outro planeta e vai continuar exercitando isso. Ora na raça forte, ora na raça fraca, ora na raça forte, ora na raça fraca, para aprender que não existe diferença, que nós somos irmãos, que nós deveríamos nos tratar igual, e há uma necessidade de que a gente coloque mais caridade no coração e menos egoísmo. Complementando, eu não sei se todos já viram, mas tem um filme bem legal no Netflix. Ele tem uma ideologia legal que fala justamente isso que o Ayrton comentou, que é o Poço, que é justamente, se vocês não tiverem a oportunidade de ver ainda, é bem interessante essa relação entre povos, né, que se acham mais elevados, talvez, materialmente, e os menos elevados, porque ele é justamente uma prisão com vários andares que é distribuído alimento, e o pessoal que está nos andares de cima tem um privilégio de receber o alimento fresco, e o alimento passa até os andares de baixo. E aí, ao longo da trama, tem essa analogia de que quem está lá em cima e recebe o alimento fresco, acaba não pensando nos povos que estão lá embaixo, só que a cada mês eles são trocados de andar e eles acabam indo para baixo, ou seja, daria para fazer uma analogia com reencarnações e dessa questão desse ciclo vicioso das castas, que vai ter um momento que o pessoal vai estar lá embaixo e vai precisar de ajuda de quem está lá em cima, só que quando eles estão lá em cima, eles esquecem que eles já estiveram lá embaixo e consomem sem o compartilhamento. É uma analogia bem legal nesse sentido aí, justamente da diferença dos povos. Porque a gente ainda não aprendeu a se tratar como irmão, a trabalhar junto, a se erguer junto, né? Por isso que eu quis trazer isso para nós, né? Isso. Não fica claro que o fim de todos, que é o que diz na questão 54, que a Grazi falou, é realmente evoluirmos todos juntos e atingirmos todos um nível heterogêneo, né? Homogêneo, desculpa. Um nível homogêneo para que todo mundo alcance e consiga conquistar e chegar na verdadeira felicidade em conjunto. Enquanto tiver essa disputa entre os povos, realmente a gente não vai conseguir atingir nosso objetivo. É que, na verdade... Cada um vai percorrer é único para chegar lá nesse mesmo fim da questão 54, né? Por isso as nossas escolhas têm que ser saudáveis. Na verdade, toda essa situação, né? Tudo isso acontece porque, na verdade, o espírito não evoluiu moralmente ainda. Então, ele segue preso numa gaiola, né? Como diz Victor Hugo, aquele filósofo, nós somos os únicos que carregamos a nossa própria gaiola, somos pássaros que carregamos nossa própria gaiola. Então, na verdade, nós seguimos presos nessa gaiola, seja ela de uma raça ou de outra, seja ela com uma restrição, uma casta ou outra, seja ela de um andar ou de outro, né? Que essa analogia do poço é muito ilustrativa. Mas, na verdade, o problema todo qual é? É a elevação moral que vai nos libertar de independente de que gaiola seja, porque se eu tiver elevado moralmente, não vai fazer nenhuma diferença com relação ao corpo que habita. E enquanto a gente está se preocupando com essa questão, é porque, na verdade, nossa evolução moral ainda não foi desenvolvida. E é isso que os espíritos colocam ali. Que à medida que a gente for se preocupando mais com essa questão, a gente vai evoluindo moralmente, a gente vai percebendo que todo o resto não é tão importante, né? Mas não é um caminho muito fácil a ser trilhado, não. Obrigada pelas contribuições. Mais alguém gostaria de contribuir? Uma palavrinha que a gente já falou no encontro anterior que resume bem essa questão, né? Que é a natureza é solidária. Eu sempre gosto de lembrar disso, a natureza é solidária, o homem não é. O homem não, ele não se preocupa em ser solidário, mas ele vai ter que ser.
porque nós não conseguimos atingir a felicidade sozinhos. Maior prova disso, quando a gente tem uma sociedade que ela gera excluídos, né, marginalizados, como é o caso, por exemplo, da nossa sociedade brasileira, você vive uma violência permanente. Quem não tem, não vai ficar em casa contente com a situação, né? Então, você tem que ser solidário, você tem que alcançar a felicidade e estender ela a todos para que você possa sair na rua e experimentar a felicidade de não haver violência, né? E assim outras consequências que a exclusão proporciona. Então, não há possibilidade de nós alcançar a felicidade que a gente almeja se a gente não praticar solidariedade, que é o que a natureza ensina. Trabalharmos juntos e praticar a caridade, como diz a música e que a doutrina nos ensina, né? Que a gente possa aprender dessa forma. Então, nós vamos fazer a prece para a gente encerrar. Agradecemos a presença de todos, dos amigos espirituais que nos auxiliaram, para que aqui estivéssemos fazendo essa reflexão e que possamos diariamente, Senhor, colocar esses conceitos de que somos irmãos, precisamos nos auxiliar mutuamente, para que todos possamos alcançar a perfeição, que é o nosso futuro. Nos ilumine, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.